Vamos lá, galera. Vamos começar aqui com a gravação do nosso segundo simulado. Aqui a gente vai resolver as questões que estão disponíveis para vocês já há algum tempinho lá na plataforma. Então, se você está tendo acesso a esse simulado, você conseguiu fazer esse simulado fora da nossa plataforma, pode procurar a gente que o curso está todo online e trazendo todas essas informações para vocês, beleza? Então vamos lá começar com a questão um naquele mesmo esquema. Vocês vão tentando resolver, dá uma pausa e depois vocês olham a resolução, beleza? Enquanto percorre um trecho de trajetória horizontal e retilínea com velocidade constante de 3 metros por segundo, então aqui deixa eu marcar isso, velocidade constante de 3 metros por segundo, medida por um observador em repouso, um garoto andando de skate joga verticalmente para cima, joga verticalmente para cima uma bolinha de tênis. E ela tem velocidade inicial de 5 metros por segundo. Então, já reproduzindo aqui o nosso desenho, está aqui a nossa pequena bolinha, que vai ser arremessada para cima com velocidade inicial de 5 metros por segundo. E como ela está andando, né, junto com o garoto de skate, ela também tem uma velocidade que eu vou fazer de outra cor para a gente diferenciar, que é a velocidade do skate para cá, velocidade do skate de 3 metros por segundo, beleza? Mantendo a mão na mesma posição em que lançou, o garoto a pega de volta na queda. Então, a nossa bolinha subiu por conta dos 5 metros por segundo verticais e continuou andando para frente até cair mais na frente com a mesma velocidade de subida, ela teve na queda, não é isso? Então tá para cá 5 metros por segundo, só que negativo agora, né? Velocidade final igual a menos 5 metros por segundo. E como disse o exercício, essa velocidade aqui constante de 3 metros por segundo. Para resolver esse problema, né, a gente vai ter que dar uma olhada primeiro, antes de tudo, no comando, saber o que ele quer. Considere a gravidade igual a 10. Então tá aqui, ó, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze o atrito com ar. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a trajetória percorrida pela bolinha vista pelo observador em repouso? O nosso observador em repouso é o Barney, que está aqui do lado de fora. Está aqui ele, o Barney, olhando para esse movimento, né? E o Barney viu acontecer o quê? Ó, subir e descer, não é isso? Só que olha só, a gente tem que pensar algumas coisas para poder resolver esse problema. Dá para poder resolver ele matematicamente? Dá para resolver matematicamente, mas não precisa. A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a bolinha esteve sujeita a um movimento uniformemente variado na vertical. Então aqui, ó, a nossa vertical, que eu vou até fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar essa vertical e vou colocá-la aqui bem no meio. A nossa vertical, ela é um movimento uniformemente variado e que tem aceleração igual à gravidade, com um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, na vertical, eu tenho um movimento uniformemente variado que vai fazer com que essa gravidade, né, já que a gravidade é sempre para baixo, certo? Eu vou ter velocidade para cima e gravidade aqui para baixo. Isso faz com que esse movimento variado seja retardado, ou seja, essa velocidade vertical da bolinha, enquanto ela sobe, ela vai reduzindo para 4, 3, 2, 1. E aqui a velocidade vertical fica zero, né? Só que durante a subida, ela vai apontando para cima. Depois a gente sabe que na descida, ela vai apontando para baixo e da mesma maneira que ela diminuiu em módulo quanto subia, ela vai aumentar em módulo enquanto desce.
Então, 3 menos 3, né? Menos 4. Por que de forma igual? Porque a gravidade é quem altera essa velocidade. A taxa de alteração da velocidade é a própria gravidade. Então, eu vou diminuir, reduzir essa velocidade enquanto subo e reduzir, né, aumentar em módulo enquanto desço. E na mesma taxa, a mesma proporção. Ou seja, eu já posso olhar para esse cara e ver que essa velocidade diminui para cima e aumenta para baixo igual, o que me dá a possibilidade de cortar este gráfico, porque ele diz que a velocidade vai reduzindo com... Tá vendo essa curvatura? A curvatura indica a mudança da velocidade. E olha que a curvatura aqui não é igual. Essas curvaturas têm que ser iguais, como aqui, ó, na letra A, curvatura igual na subida e na descida, curvatura igual na subida e na descida na letra B. Essas duas aqui estão ok, de boa. Mas olha a minha letra C e D. Eu não tenho curvaturas, eu tenho retas. E retas representam movimentos uniformes. Aqui, ó, não pode ser um movimento uniforme. Eu tenho que ter um movimento uniformemente variado que é representado por uma parábola, né? Uma parábola voltada para cima ou uma parábola voltada para baixo. Então eu já fico só com duas opções, essas duas opções aqui de cima. E aqui, aí sim, eu vou precisar de uma certa continha, porque olha só, a minha gravidade para baixo, né? Ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, se ela aponta para baixo, ela é negativa nesse nosso caso, já que o que aponta para cima, a velocidade, é 5. E pensa aqui comigo, o que que diz uma gravidade de menos 10 metros por segundo ao quadrado? Ela diz que a cada 1 segundo, olha essa unidade, metro por segundo, ela diz que a cada 1 segundo eu vou perder 10 metros por segundo de velocidade. Se a bolinha começa com 5 e a cada 1 segundo ela perde 10, concorda que para chegar aqui no alto ela vai demorar um intervalo de tempo de meio segundo? Ela precisa de 1 para perder 10. Para perder 5, meio segundo. E depois ela vai ganhar os mesmos 5 metros por segundo em módulo. Ou seja, ela vai precisar também de meio segundo. Opa! Ela vai precisar também de meio segundo para poder descer, concordam? Um total de meio segundo para subir e meio segundo para descer. Um total de tempo de voo de 1 segundo. Ou seja, ela demora 1 segundo para subir e para descer. Mas ela também anda 1 segundo na horizontal. E é aí que a gente olha para quem vai brilhar agora. Olha a velocidade horizontal dela. 3 metros por segundo. Ou seja, na horizontal, ela vai andar 3 metros a cada 1 segundo. Se ela subiu e desceu e demorou 1 segundo para isso, quer dizer que na horizontal ela andou 3 metros e não 5. Ela não conseguiria andar 5 na horizontal. Para andar 5 metros, ela precisaria de mais tempo, né? Então, a nossa única resposta possível é a letra A de água. Beleza, gente? Então, vamos lá. Continue tentando fazendo. Vamos para 2. Vamos para 2 aqui. Deixa eu pegar. Subir. Então, vamos lá. Aqui, bonitinho. Um móvel percorre uma trajetória retilínea sobre uma superfície horizontal durante 1 minuto. Então, aqui, durante 1 minuto. O móvel parte do repouso. Opa, essa é uma informação importante. Isso quer dizer que a velocidade inicial dele, vou deixar aqui, ó, era 0. E é submetido a uma aceleração, cuja componente A, na direção do movimento, varia com o tempo, conforme mostra a figura. Então está aqui, ó, ele tem uma aceleração que inicialmente era positiva e depois ela se tornou negativa.
Então, ele começa paradinho, está aqui, com uma aceleração positiva para cá. A velocidade inicial dele era 0. Pô, beleza. Isso faz com que, durante 20 segundos, a velocidade dele aumente. E essa velocidade aumenta até chegar numa que eu vou chamar de velocidade 1, um certo valor. E quando ele chega aqui nesse ápice, essa velocidade começa a reduzir, porque a aceleração se torna negativa. E ela começa a reduzir até chegar numa velocidade 2, que demora 60 segundos para poder isso acontecer, certo? Eu vou até fazer de cores diferentes. Aqui, ó, a nossa velocidade 2 está aqui. Velocidade 2, ok? Que eu também não sei o valor, beleza? Aí ele fala, qual dos gráficos abaixo melhor representa a componente V da velocidade do móvel na mesma direção no intervalo de tempo de 0 a 60? Pô, beleza. A primeira coisa, eu sei que no início do movimento a velocidade inicial era 0, certo? Então, vamos lá. Se a velocidade inicial era 0, ó, pode ser esse aqui, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Então, todos eles estão marcando velocidade inicial 0. Então, eu vou ter que descobrir as velocidades nos próximos pontos, porque se liga aqui. Se eu souber quanto que é a velocidade aqui do vermelho, se eu souber quanto que é a velocidade nesse roxo, eu já vou conseguir ter uma noção de como é que está funcionando a minha velocidade ali. Então vamos lá. Vamos descobrir quanto que é essa velocidade aqui no vermelho. E para isso, eu vou precisar de uma propriedade do meu gráfico aceleração versus tempo, que é a área desse camarada aqui, ele representa a variação de velocidade. Ou seja, se eu determinar essa área, eu sei quanta velocidade aumentou. E se ela saiu de 0 e aumentou 10, por exemplo, qual que vai ser a velocidade final? 10. Se ela saiu de 0 aumentou 20, qual que vai ser a velocidade final? 20. Né? Então vamos calcular essa área aqui, pô, que é mole. É um quadrado. Quadrado não, né? Um retângulo. O retângulo, como é que a gente calcula a área do retângulo? Base, beleza? Base vezes altura. Pô, show. Tá aqui, tá torto, mas tá suave, vocês entendem. Então vamos lá. Base vezes altura desse negócio aqui. A base vai daqui, ó, de 0 até 20. Então, a variação de velocidade, né? Que é base vezes altura. A base, 20. E a altura, de 0 até 1,5 vezes 1,5. Pô, show de bola. Isso aqui vai dar 30. Ou seja, qual foi a variação de velocidade? 30 metros por segundo. A nossa bolinha, então, chegou aqui, ó, num ápice de 30 metros por segundo de velocidade. Essa foi a velocidade máxima que ela chegou e depois ela começa a desacelerar. Aí a gente já vai para os gráficos, porque a gente vai tentar responder o mais rápido possível, beleza? Então vamos lá. Ó, olha o ápice da velocidade, 30, ok, dá para ser, pode ser. Olha o ápice da velocidade, 30, também pode ser. Ápice da velocidade também 30, pode ser. Ápice da velocidade também 30. Ápice da velocidade, pô, também 30. Show de bola. Dá para ser todos eles, a gente ainda não conseguiu tirar nenhuma. Mas a gente vai conseguir tirar agora na segunda parte, porque olha só, aqui ele desacelera, não é isso? Então aqui, ó, você percebe que eu tenho uma velocidade que vai sendo reduzida nesse pedacinho aqui, e eu vou pegar a área desse gráfico e determinar qual foi a minha variação de velocidade. Só que eu tenho que ficar ligado numa parada. Tá vendo que esse gráfico está na parte negativa? Então, o meu ΔV, ele é negativo. Ele vai reduzir a minha velocidade. E como é que eu calculo essa área aqui? Pô, um retângulo, de novo. Área da base vai do 20 ao 60. Né? Então, aqui, ó, base vezes altura, de novo. Eu tenho... Opa, desculpa. Eu vou do 20 até o 60, né? Então, 60 menos 20... Aí, ó. Ele tem 40 unidades de comprimento, né? Então, ó, menos 40 vezes a altura. E a altura vai daqui, ó, até aqui, que vale quanto? 0,5 vezes 0,5. Opa! Então, isso aqui vai me dar
4 vezes 5, 20. Um decréscimo de 20 metros por segundo na velocidade. Ou seja, se o nosso amigo saiu daqui com 30 do ápice, ele perdeu 20, chegou aqui com quanto? 10 metros por segundo positivo. Então vamos ver os nossos gráficos. Olha só. Olha aqui, ó. O nosso camarada fala que ele, do nada, olha para esse gráfico aqui. Falou que ele chegou a 30 e do neida, o maluco desceu para 20. Não tem como. E ainda falou que a velocidade aqui, ó, é zero. Ficou parado, irmão. Se ficou parado, não tem movimento. Não pode. Errado. Olha esse aqui. Falou que chegou a 30 e depois olha aqui ele continuando com 30. A velocidade não baixou. Mentira. Não pode ser. Tá errado. Olha esse aqui, ó. Saiu do zero, chegou no ápice de 30, depois a velocidade desceu e olha aqui, ó, desceu constante, não foi? Chegando até 10. Pô, show de bola. Tá aqui o nosso gráfico, mas vamos ver os outros porque não podem ser. Olha a letra D. Chegou no ápice, ok, tranquilo, mas olha aqui, ó, ele chegando no zero. Ele não chega no zero. Ele chega onde? No 10. Letra E. Olha ele passando do zero e chegando até onde? Menos 10. Ele não chega no menos 10. Para chegar no menos 10, ele tem que sair do 30 e chegar até o menos 10. Concorda que ele tem que reduzir 40 metros por segundo? Que não foi isso que a gente achou. A gente achou que ele reduziu quanto? 20, que é o que corrobora esse cara aqui, ó, que ele saiu do 30 para o 10, ó, ele reduziu 20 para chegar aqui no 10. Ele saiu do zero, aumentou 30, chegou até o 30, reduziu 20 e chegou no 10. Nossa resposta é a letra C. Esse daqui é o tipo de questão que você tem que fazer rapidinho, analisando os gráficos, sem fazer muita conta, beleza? Vamos para a nossa próxima questão? Vamos para a nossa próxima questão. Deixa eu pegar aqui, número 3. Opa, calma aí. 3, tá aqui, bonitinho. Então vamos lá. No caso da frenagem de um carro, e olha só, essa informação já é importante. Frenagem de um carro, ele já me diz que a aceleração e velocidade têm sentidos opostos, tá? Ele já está falando que eu tenho um carrinho aqui, ó. Aí, carrinho. Que eu tenho uma velocidade num sentido. Mas se ele está freando, a aceleração está para onde? Está para cá. Ele acabou de falar isso, tá? Que se encontra em movimento retilíneo com velocidade constante. No início da frenagem, da frenagem e desaceleração constante. Então, a desaceleração é constante. Ele está falando, então, que eu tenho um movimento uniformemente variado. A aceleração é negativa e constante. Por uma certa distância até que o carro pare. Opa, aí já me falou uma outra coisa aqui, ó. Ele já falou que esse nosso camarada carro, ele vai chegar num ponto aqui em que a velocidade final dele vai ser igual a zero. Essa velocidade inicial aqui é diferente de zero, não sei quanto é. Aí vamos lá. Considerando que o carro esteja se movendo no sentido positivo da orientação da trajetória, opa, então ele já falou que essa velocidade aqui é positiva, e já me disse também que essa aceleração é negativa, porque ela está no sentido oposto, né? Sobre o gráfico da velocidade em função do tempo, é correto afirmar que... Então, ele quer que a gente fale desse gráfico aqui, ó. Do gráfico velocidade em função do tempo. Beleza? Sabendo que ele começou com uma velocidade que era positiva, estava aqui em cima. E essa velocidade foi se reduzindo até chegar a zero e de forma constante. Opa, de forma constante. Se é de forma constante, tem que ser uma reta. Tem que ser uma reta. A velocidade versus tempo, ela tem que ser uma reta, beleza? Então, vamos lá. É correto afirmar que o gráfico da frenagem se assemelha a uma reta ascendente? Não. Ascendente é crescente, né? Essa reta está reduzindo, então não pode ser essa daqui. O gráfico da frenagem se assemelha a uma reta descendente? Ok. Com coeficiente angular positivo. Cara, o que é coeficiente angular? Quando você tem essa reta, né? Você tem que lembrar daquela
equação da função afim f de x igual a ax mais b. Coeficiente angular é esse cara aqui, ó, é o a. É ele que vai falar para você da inclinação da reta. Mas, tá, Célio, o que isso tem a ver com com o nosso gráfico velocidade versus tempo? É que esse gráfico aqui, ó, ele vem desta equação. V igual a V0 mais AT. E a gente pode fazer uma alteração e colocar aqui, ó, AT mais V0. O que isso quer dizer? Quer dizer que o coeficiente linear, que é o B, é a velocidade inicial. O que o coeficiente linear fala para a gente? Ele fala de onde isso daqui vai sair, ó. De onde o gráfico sai. Se ele sai mais de cima, se ele sai mais de baixo, tá? E o nosso coeficiente angular, que é o A, é representado pela nossa aceleração. É ele que diz se esse gráfico é crescente ou decrescente. Quando eu tiver uma aceleração maior que zero, positiva, eu vou ter um gráfico ascendente. Quando eu tenho uma aceleração menor que zero, negativa, eu tenho um gráfico descendente. Beleza? Então ele fala aqui pra gente, ó, o gráfico da frenagem se assemelha a uma reta descendente com coeficiente angular positivo? Não. Se a reta é descendente, o meu coeficiente angular tem que ser negativo. Beleza? Mas vamos lá. O gráfico da frenagem se assemelha a uma reta descendente? Ok. Com coeficiente angular negativo? Ok. E posicionamento inicial do seu coeficiente linear diferente de zero? Pô, show de bola também. Você está vendo que se fosse um posicionamento do coeficiente linear, né, igual a zero, seria aqui, ó. Mas não é isso que acontece. Ele está posicionado aqui em cima, onde esse valor é diferente de zero. Então, beleza também. Resposta nossa, letra C de casa. É uma questão que mistura bastante matemática, função do primeiro grau e movimento uniforme e uniformemente variado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a nossa questão de número 4. Questão de número 4 está aqui. Vamos começar a fazer. Vamos lá. Vamos para a questão 4. Em um laboratório, um estudante realizou um experimento que consistia em lançar no vácuo uma pequena esfera com dimensões desprezíveis. Inicialmente, ele lançou a esfera na direção vertical, com velocidade inicial de módulo V0, obtendo do equipamento a leitura de uma altura máxima H1. Então, a parada foi: pegou a pelota, jogou lá a pelota com velocidade inicial V0. E lá a pelota subiu para até um ponto aqui, que ele falou que é uma altura H1. Beleza? Em seguida, ele resolve realizar o experimento novamente, mantendo o módulo da velocidade inicial da esfera igual a V0. Beleza. Mudando apenas o ângulo de lançamento para θ graus com relação à horizontal, o que levou o equipamento a registrar uma altura máxima H2. Pô, show de bola. Então vamos lá. Ele pegou lá a pelota e ao invés de lançar lá a pelota, eu vou fazer com outra cor. Pegou lá a pelota, ao invés de lançar lá a pelota para cima, na vertical, ele lançou com a mesma velocidade, V0, só que com ângulo θ. Aí o que aconteceu com a pelota? Ela teve um lançamento oblíquo, beleza? E ele falou que ele registrou uma altura máxima aqui, ó, H2, beleza? Aí vamos lá. Continuar lendo aqui. Sendo G o módulo da gravidade, é correto afirmar que o módulo da diferença entre as alturas H1 e H2 vale? Então, o que o nosso amigo quer? Ele quer saber quanto que vale H1 menos H2. Para isso, eu preciso descobrir quem é H1, quem é H2. Então, vamos fazer essa parada aí. Ó, vou pegar esses troços aqui tudo. Vou juntar. Bota aqui juntinho. Para quê? Para eu poder ter espaço. Então, vou diminuir aqui os desenhitos de la pelotita. Ok? Espanhol está em dia. Então, vamos brincar aqui.
Vamos brincar. Vamos achar quem é H1 e quem é H2. Então vamos lá. No primeiro caso, eu tenho um lançamento vertical. Em um lançamento vertical de baixo para cima, eu tenho a gravidade que aponta para baixo, beleza? E eu tenho a minha velocidade inicial, que eu vou pegar ele aqui, ó. Olha que eu pegando ele aqui, vem cá, bonitão. Ó, vou até fazer o contrário. Olha que só. Vou jogar esse aqui pro outro lado. Não. Ó, peguei a minha gravidade, joguei para cá. Aqui, ó, já tá tudo desenhado. Malandrão, viu? Vou apagar esse aqui. Paga, filho. Paga. Então vamos lá. Aqui a gravidade está para baixo, a velocidade está para cima. Se eu tenho gravidade, então eu tenho um movimento uniformemente variado, né? Porque a gravidade funciona como se fosse uma aceleração, correto? Então vamos lá. Se eu tenho um movimento uniformemente variado e eu quero saber a altura, eu tenho que me perguntar aquilo que eu converso no meu movimento uniformemente variado. Eu quero altura, certo? Se eu quero a minha altura, eu vou ter que trabalhar com ou a função horária das posições, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Por quê? Porque nesse caso eu tenho altura, não é isso? Altura final igual a altura inicial mais velocidade inicial vezes tempo menos gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Ué, Célio, por que menos? Pô, mano, porque aqui, se a velocidade está para cima e ela é positiva, a gravidade que está para baixo tem que ser negativa, para a gente ser coerente na parada, né? Não dá para a gente poder ser incoerente quando a gente fala de orientação no nosso movimento. Então, beleza. Eu vou usar essa daqui ou eu vou usar Torricelli. Quem é Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Pô, mas como assim? Que essa velocidade, essa aqui é a velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é negativa, né? Menos G, beleza? Só vão aqui, menos G, tranquilo? Vezes o ΔS é o quanto ele subiu, que ó, é o nosso H. Aí você vai olhar para as duas equações e vai falar, poxa, eu tenho tempo em algum lugar? Ele não falou de tempo em lugar algum, não é isso? Se ele não falou de tempo em lugar algum, eu vou pegar isso aqui, ó, e esquecer a minha função horária, porque função horária fala de tempo, pô. E eu vou pegar essa minha equação aqui, ó, Torricelli, bonitona. E eu vou pegar a Torricelli e preparar a Torricelli. Como? Eu sei que a velocidade final é zero. Pô, por quê? Porque ele chegou na altura máxima. Quando ele chega na altura máxima, a velocidade final é zero. Então, eu tenho aqui, ó, zero. Eu não sei quanto vale a inicial, quadrado. Menos aqui vai ficar menos 2G H1, que foi a altura que ele subiu. Né? Então, vamos lá. Joguei 2GH para o outro lado. 2G H1 igual a velocidade inicial ao quadrado. H1 vai ser o quê? V0 ao quadrado sobre 2G. Achei uma expressão para minha altura 1. O que eu quero fazer é H1 menos H2. Então, eu vou ficar com ela aqui. Vou ficar com ela bonita, do jeito que tem que ser. Beleza? Agora, eu preciso encontrar uma expressão para esta altura aqui, ó. E aqui eu tenho um lançamento oblíquo. Esse meu H2 vai me dar um pouquinho mais de trabalho, porque por ser um lançamento oblíquo, as coisas não são tão simples, né? Eu só preciso saber que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Aí vamos lá. E essa minha altura aqui, a altura H2, ela vai respeitar as equações do movimento uniformemente variado também, beleza? Então, vamos para cá. Vem comigo aqui. Se eu for olhar para esse camarada aqui, eu vou ter que pensar que eu tenho um movimento uniformemente variado na vertical também. Se o movimento na vertical também é um movimento uniformemente variado, eu também vou usar a mesma equação, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado
mais 2 vezes A vezes ΔS. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho uma velocidade vertical e uma componente horizontal, certo? Então, olha para esse cara aqui. Quem faz esse camarada subir? É a sua componente horizontal, que a gente chama de VY. E quem faz ele para frente, ou desculpa, vertical. E a componente horizontal, Vx, é quem faz ele andar, opa, para cá, na horizontal, beleza? E quem é Vx? Vx não está colado com ângulo? Quem está colado usa cosseno. Então, isso aqui é V0, cosseno θ. E quem é Vy? Está separado. Quem está separado usa seno. Então, aqui é V0, seno de θ. Beleza? Então, vamos trabalhar com a nossa equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A gente sabe que no ponto mais alto, a velocidade vertical ela vai reduzindo até se tornar zero. Então, eu tenho aqui um zero. A velocidade inicial é o meu Vy, que é o que faz esse cara subir. E aqui eu vou ter menos 2G H2. Jogando para o outro lado, eu vou ter que 2G H2 igual a Vy quadrado. Só que aí eu tenho que começar a pensar num negócio. Quem é Vy? Né? Vou pegar aqui, ó, o meu H2 igual. O meu Vy, concorda que ele é V0 seno de θ, que é o ângulo de lançamento. Isso tudo está ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho 2G. Beleza? E eu posso tirar isso daqui do parênteses, né? H2 vai ser igual a V0 quadrado vezes seno de θ vezes seno de θ ao quadrado, né? Mas é seno quadrado de θ, não é seno de θ ao quadrado. Sobre 2G. Agora eu tenho uma expressão para H1 e tenho uma expressão para H2. Vou trabalhar com essas expressões. Por quê? Por quê? Porque eu quero descobrir quem é H1 menos H2. E quem é H1? H1 é esse aqui, ó. Então vamos lá. Ó, quem é H1? V0 ao quadrado sobre 2G. E quem é H2? Não é isso aqui, ó? Tem um G a mais aqui. Deixa eu tirar esse G aqui. Olha. Não é isso aqui? Que é o símbolo de negativo, né? Que eu estou subtraindo eles. E vou fazer essa subtração agora. Porque olha só as respostas. Ele quer uma sopa de letrinhas, né? Eu vou ter que achar quem é essa sopa de letrinha aqui. Então vamos fazer essa subtração. Eu sei que o denominador é igual, é 2G. E eu tenho esse V0 como um termo comum. Então vamos fazer assim. Eu vou ter V0 quadrado menos V0 quadrado seno quadrado de θ, todo mundo, sobre 2G. Eu vou colocar V0 em evidência. E aqui eu vou ter V0 ao quadrado, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2G. E agora é hora de eu procurar as minhas opções. Aí vamos lá. V0, você vê que não tem nenhum aqui, ó, nenhuma opção que tem 1 menos seno ou cosseno, né? Mas eu tenho opção que tem o 2G. Então, vou dar uma calmada, beleza? Calmou. E vou tirar essa e essa. Porque essas são impossíveis, certo? Eu só preciso agora saber se eu vou ter um seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado. Mas aí tu fala ali, poxa, sério, só que a resposta que tu está colocando ali, vou até deixar marcada aqui, ó, seno ou cosseno ao quadrado com azul para a gente poder ficar legal.
Mas a resposta que tu colocou ali tem 1 menos seno ao quadrado. E é aqui que vem toda a parada da questão. Para poder resolver, você vai precisar lembrar da identidade trigonométrica, né? Lembra que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. E se eu jogo esse seno lá para o outro lado, eu vou ter que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Opa! Que é exatamente o que? Isso aqui, ó. Certo? Então, eu posso substituir isso por cosseno ao quadrado de θ. O que vai me dar a resposta de V0 ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, todo mundo sobre quem? 2g. Então aqui, ó, eu vou olhar para minhas opções, V0 ao quadrado de θ vezes cosseno ao quadrado de θ sobre 2g. Não é isso? Beleza? Então, a nossa resposta fica sendo letra A, de água. Questão que trata de um pouquinho de trigonometria também. Questão um pouco complexa, beleza? Mas se você lembra da trigonometria e trabalha bem a álgebra, você vai conseguir fazer. Mas acho que vocês tiveram alguma dificuldade nessa questão. E, cara, sem problema nenhum. A questão é de nível bem difícil, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Tá aqui. Deixa eu posicionar certinho e vamos lá. Para poder fazer essa questão aqui, ela vai ser uma calculeira danada. Ó. Um lance comum no futebol feminino ou masculino é o lançamento, na qual a bola executa 2 movimentos simultâneos. Vertical subindo e descendo, que ela sobe e depois desce, beleza? E horizontal. Igual aquele movimento da primeira questão do menino lá do skate, que jogou a bolinha para cima, subiu e desceu. Veja na figura a seguir a brasileira Marta, no extraordinário lançamento deste tipo. Então ela, ó, deu-lhe o kick aqui, aí a bolinha saiu. Vou até fazer com uma setinha aqui mais espessa, para a gente poder ficar ligado. Essa aqui foi a nossa velocidade, né? O V0. Mas a gente já viu que essa velocidade pode ser decomposta numa componente horizontal e numa componente vertical. Essa vertical é o Vy e essa horizontal é o nosso Vx. Beleza? Aí vamos lá. Considere que, partindo da defesa, a jogadora Marta lance uma bola com velocidade inicial de 108 km por hora. Opa, já vou pegar esses 108 km por hora aqui e já vou ter um cuidado, né? Eu já vi que ele está em km por hora. E eu faço o quê? Transformo em metros por segundo. Para transformar em metros por segundo, eu divido ele por 3,6. Isso aqui vai dar, corta aqui, vai dar um 0,36, 18, 30 metros por segundo. Beleza? Então, a minha velocidade inicial, que eu já vou deixar aqui escrita, V0, é de 30 metros por segundo. O que não quer dizer que ele vai para a horizontal com 30, nem para a vertical com 30 metros por segundo, não, tá? São as componentes que vão andar isso aí. Então, vamos lá. Formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Opa, este ângulo aqui, ó. Mais grosso aqui. Esse ângulo aqui é de 45 graus. Beleza? Então, vamos lá. Despreze o atrito, gravidade igual a 10, seno e cosseno de 45, 0,7. Calcule o alcance e a altura máximos. Então, olha só. Aqui a nossa bolinha, ela foi andando. E vamos fazer aqui, ó, nessa trajetória, tá? Até cair ali na frente. Claro que ela foi muito mais distante do que isso, né? Mas só para poder exemplificar. Então, ela chegou numa altura que a gente chama de altura máxima. É aquele H1 que a gente calculou, H2 que a gente calculou lá na questão anterior. Essa daqui é a altura máxima, beleza? Que eu vou botar aqui, ó, altura. E também percorreu uma certa distância. Aí, ó, essa distância aqui, ó. E isso daqui a gente chama de
alcance. É isso aqui que ele quer que você calcule, beleza? Então, vamos determinar esse negócio aqui. E eu gosto de começar pelo alcance. Como que a gente vai determinar este alcance? Para poder começar pelo alcance, usando os nossos valorzinhos de velocidade, né? Eu gosto de pensar no tempo, porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Então vamos calcular esse alcance aqui. Primeiro, quem faz a bola aí na horizontal, não é Vx? Vx está colado, então quem é Vx? Vx igual a V0 cosseno de 45, certo? Então V0 cosseno de 45. Então meu Vx vai ser igual. Quem é esse nosso V0? 30. E o cosseno de 45, 0,7. Então isso aqui vai dar 21 metros por segundo. E quem é meu Vy? V0 seno de 45, que ele falou que é igual, né? Então Vy igual a 30 vezes 0,7, que é igual a 3 vezes 7 é 21 metros por segundo. Beleza? Então vamos lá. Se eu sei que ele anda na horizontal 21 metros a cada 1 segundo, se eu souber o tempo que ele demora andando na horizontal, pô, eu vou conseguir calcular quanto que ele andou na horizontal, né? Porque na horizontal eu tenho um movimento uniforme. Deixa eu fazer com a mesma cor. Eu tenho aqui, ó, o alcance, ele vem de um movimento uniforme. Beleza? Então vamos lá. Vamos determinar então quanto que é esse alcance. Fechar aqui. Para determinar isso, eu vou determinar o tempo. E eu vou olhar para o tempo de subida. Ela subiu com esses 21 metros por segundo, não foi? Se ela subiu com esses 21 metros por segundo, eu tenho que dar uma olhadinha em algumas coisas. Vamos lá. Alcance, então, vai vir daqui. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Vx igual a alcance sobre o tempo. E esse é o tempo total, o tempo de voo, o tempo para subir e o tempo para descer, beleza? Então, eu quero achar o Vx, eu já tenho, que vale 21. Eu quero achar o alcance, preciso achar o tempo de voo. E o tempo de voo vem daqui, ó, V igual a V0 mais AT. Por quê? Porque eu estou falando de velocidades aqui em cima. A velocidade final não é igual a zero? Então, ó, zero. A velocidade inicial na vertical não era 21? A gravidade ele não falou para a gente tratar como menos 10, como 10, só que velocidade para cima 21, positivo, gravidade para baixo vai ser negativo, vezes o tempo. Então, eu vou ter que 10 vezes o tempo igual a 21, e o tempo, então, vai ser 21 sobre 10, que é igual a 2,1 segundos. Mas esse é o tempo de subida. O tempo de voo, ele é o dobro do tempo de subida, porque ele demora 2,1 segundos para subir e 2,1 segundos para descer. Então, ele chega aqui com 4,2 segundos. Então, aqui eu vou ter 4,2 segundos. Então, quem é o meu alcance? 21 vezes 4,2. Então, eu vou ter aqui, ó, 21 vezes 4,2 é 4,2. Opa, tira isso aqui. Tira a vírgula. 42, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Eu vou ter 2, 8, 8. 1,88,2 de alcance. Beleza? Então, eu vou ter aqui 88,2 de alcance. E vamos lá. Você está vendo aqui que ele está me dando nenhuma resposta dessa, né? Ele está me dando 1.116, 90, 63. Por quê? Esse cara aqui vai ser aproximado, né?
Se ele vai ser aproximado, então olha só, o que está mais próximo aqui, concorda que é o 90? Eu posso tirar esses dois valores aqui, né? O 116 e o 63, porque eles estão bem distantes do meu alcance, beleza? Agora, o próximo que eu preciso fazer é achar a altura que ele vai subir, a altura máxima, né? E aí eu tenho que saber uma coisa. Para poder achar essa altura máxima, eu vou ter que identificar quanto tempo que ele subiu, que eu sei que foram 2,1 segundos. Então vamos lá. Se foram 2,1 segundos para subir, foram 2,1 segundos para descer. E na queda, lembra que nós conversamos que isso pode ser uma queda livre? Ou seja, eu tenho S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Então, eu tenho que a altura que ele caiu, H, é igual à altura inicial. Eu estou falando que aqui, ó, a altura inicial é zero, beleza? Essa altura inicial é zero e ela está aumentando aqui para baixo. Ou seja, eu orientei positivamente para baixo. Então, minha altura inicial é zero. No ponto mais alto, velocidade inicial é zero. A minha aceleração é 10 vezes 2,1 ao quadrado sobre 2, beleza? Então aqui eu vou ter 5 que multiplica 2,1 vezes 2,1. Aqui eu tenho 2,21, 4, 2. E essa soma aqui vai dar 1, 4, 4, 2 vírgulas, 4,41. Isso daqui vai me dizer que essa altura vai ser igual a 5 vezes 1, 5, 5 vezes 4, 20, 0. 2, 4 vezes 5, 20, 22. 22,05, o que exclui a letra D, letra E, e ficamos com a letra B de bola. Beleza? Tranquilo até aqui? Mas aí você pode falar, Célio, mas tá dando aproximado. Por que que na opção você deu aproximado e na opção não está aproximado? Aqui, ó, 88,2 eu aproximei para 90 e 22,05 eu aproximei para 22,5. Por que que deu pertinho assim, mas por que que deu aproximado? Porque olha só, ele pediu para a gente poder usar o cosseno e cosseno 0,7. E esse seno e cosseno é aproximado. Se eu for pegar aqui o valor real de seno e cosseno de 45, isso daqui, opa, deixa eu mudar aqui a minha caneta, isso vai ser 0,707 e um numerozão grandão, peraí, deixa eu ver aqui, que nem de cabeça dá para saber, 707106778, tá vendo que é um número grande a pampa? Esse número grande pra caramba, ele acaba dando uma diferença. Essa diferença que a gente vai ver aqui, ó. Ele aproximou aqui e não disse nada para a gente poder aproximar. Então, a gente já vê que vai ter que aproximar esse negócio aqui logo e vai dar pertinho do resultado. É uma questão que eu brigaria por um recurso se desse algum problema, se eu tivesse errado as respostas. Mas como a gente consegue entender e aproximar isso daqui, dá para poder fazer de boa, beleza? Vamos para a nossa questão de número 6. Vamos lá. Dois móveis A e B descrevem trajetórias retilíneas e seus movimentos estão representados no gráfico, posição em função do tempo. O móvel A inicia um movimento com velocidade de 12 metros por segundo. Então, olha só, ele está falando que aqui, ó, o móvel A iniciou com uma velocidade de 12 metros por segundo. Opa, não, desculpa, isso aqui é posição, foi mal. Não tem nada a ver aqui, não. Ele falou que a velocidade inicial de A é 12 metros por segundo. Paramos aqui. Sabendo que os móveis se encontram no instante igual a 5 segundos. Então, aqui, ó, no instante 5 segundos, eles se encontram, o que quer dizer que a posição deles é igual. Então, aqui eu tenho que a posição de A é igual à posição de B.
a que distância inicial entre eles, e que a distância inicial entre eles é de 15 metros por segundo. 15 metros. Então, ó, se eu pegar esse ponto aqui, que é a posição inicial do B, e esse ponto aqui, que é a posição inicial do A, e fizer assim, ó, posição inicial do A menos a posição inicial do B, eu vou ter uma diferença de 15 metros. O módulo da velocidade do móvel B. Então vamos lá. Vamos resolver isso aqui? Beleza. Se eu quero resolver, a primeira coisa que eu tenho que identificar é quais são os tipos de movimento. Olha só. Você percebe que o A é representado por uma parábola? Então, o móvel A ele tem um movimento uniformemente variado. E o móvel B é representado por uma reta e ele tem um movimento uniforme. Pô, sério, uma reta parábola? É, porque o meu gráfico é posição versus tempo. E posição versus tempo só é uma parábola quando ele é representado por essa equação aqui, ó. S igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2. Equação de segundo grau, lembra? E o meu movimento uniforme é representado por essa daqui, ó. S igual a S0 mais VT, uma reta. Então, o que eu tiro disso? Eu tiro que a posição de A para 5 segundos é igual à posição de B também para 5 segundos, certo? Então, quem determina a posição de A? Posição de A é determinada por essa equação de segundo grau. Então, se eu falar que a posição de A é igual a isso aqui, eu posso substituir, ó. Posição inicial de A mais velocidade inicial de A vezes o tempo mais a aceleração do A vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso tem que ser igual aqui, ó, a função horária do B, que é posição inicial de B mais velocidade inicial de B vezes o tempo. Beleza? Aí vamos lá. Eu sei que esses tempos aqui são de 5 segundos, né? Então, no lugar de tempo, eu já posso substituir os 5 segundos. Esse está resolvido para mim, tá? A nossa velocidade inicial do A está aqui, ó, bem bonito. A nossa velocidade inicial do A, ele já falou que vale 12 metros por segundo. Então, está resolvido aqui. Beleza. Vamos ver aqui para o B. O A inicia com aquele. Beleza. Módulo. Ele quer saber a velocidade de B. Então, isso aqui, ó, a gente precisa descobrir. Vai ser a nossa incógnita. Tá aqui, faltando posição de A e posição de B. Opa, mas tem um negócio que eu posso fazer. Olha aqui. Se eu mantiver a minha posição inicial de A, jogar para cá a posição inicial de B, concorda que eu vou ter uma subtração? E agora eu vou manter o restante. Eu vou substituindo o que eu tenho, tá? Mais a velocidade inicial de A não valia 12. O tempo não é 5. Ainda não sei a aceleração do A, vezes 5 ao quadrado sobre 2. Esse cara aqui foi para o outro lado. A velocidade inicial de B eu quero descobrir. Vezes o tempo, que é 5. Opa, as coisas ficaram mais fáceis. Por quê? Eu não sei que esse menos o outro é 15, não sei. Então aqui, ó, 15 mais 12 vezes 5 vai dar 60. Mas ainda estou travado na minha aceleração do A. Quem é a aceleração do A? E aí eu preciso descobrir essa aceleração do A antes de prosseguir. E eu vou ver aqui para cima. Como que eu vou descobrir essa aceleração do A, cara? Olha só. Ele fala um negócio aqui para gente. O gráfico, ele não falou isso em nenhum texto, mas o gráfico mostra uma coisa. Você está vendo que esse ponto 6 aqui é o ponto de mínimo? Ou seja,
quando o móvel A chega aos 6 segundos, ele muda a trajetória. Ele estava indo para um lado, chegou nos 6 segundos, ele voltou. E isso diz para a gente que quando isso acontece, né, essa velocidade aqui, ela é igual a zero. Ou seja, se eu pegar a minha função horária do A, das velocidades, V igual a V0 mais AT. Quando a velocidade dele é zero, sendo a inicial 12 metros por segundo, a aceleração desse cara aqui nessa situação é negativa, né? Vezes 6. Olha só. Jogo para o outro lado. Eu vou ter 6A igual a 12. A aceleração é igual a 12 sobre 6. É igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Descobri a aceleração do ar usando a função horária das velocidades e olhando para essa propriedade. No ponto mais baixo, no ponto de mínimo, a velocidade é zero. Assim como no ponto de máximo também seria zero, beleza? Então aqui, ó, eu vou ter... Vamos voltar aqui, né? Mais... Quanto que era a aceleração? Que a gente achou 2, né? 2 vezes 5 ao quadrado vai dar 25 sobre 2. Isso é igual a V0 de B vezes 5. Opa, corta esse 2 com esse 2 aqui. 15 mais 60 vai dar 75, mais 25, igual a 25 V0B. 75 mais 25, isso aqui vai dar 80, vai dar 100, igual a 25 V0B. V0B, então, vai ser igual a 100 sobre 25, beleza? Que vai ser igual a 4 metros por segundo. 4 metros por segundo vai ser a nossa letra C de casa, beleza? Vou interromper esse vídeo por aqui, porque ele já está ficando grande pra caramba. E no próximo vídeo a gente faz o restante das questões. Valeu, gente!